Uma parceira me trouxe uma questão que toca fundo na economia criativa. Por que, quando firmamos contratos formais de parceria, a relação parece mudar? A disponibilidade diminui, a receptividade se retrai, como se o compromisso fosse mais forte quando não havia contrato. Essa inquietação nos leva a refletir sobre o contrato como intervenção no processo colaborativo. Mas antes, dá um joinha, se inscreve no canal para explorar comigo as complexidades dos processos criativos e colaborativos. O contrato costuma ser visto como um instrumento de segurança, fixa regras, distribui responsabilidades recíprocas e prevê consequências. Mas, no fundo, o contrato também é uma reivindicação mútua de poder. Ele diz, aqui está o acordo, sobre essas condições. Isso pode trazer clareza, sim, mas também pode gerar rigidez e distanciamento. Alan Kaplan nos ajuda a olhar para essa questão de um jeito diferente. Não é algo que se possui, é algo que se concede. São os chamados sem poder, que ao aceitar ou consentir, reforçam a posição de quem parece poderoso. Pense no Estado. Ele só existe porque os cidadãos reconhecem e aceitam suas leis e instituições. Quando essa confiança se rompe, como nos movimentos antissistema, o poder entra em crise. E mais, o poder, quando se cristaliza demais, perde vitalidade. No instante em que alguém tenta garantir ou impor o próprio poder, esse poder começa a se esvair. Aí entra o recurso da força bruta e da opressão, como nos estados totalitários. É a morte do poder, e não o triunfo, como quer parecer. Visto assim, fica mais claro o dilema. Ao mesmo tempo em que dá segurança, o contrato pode congelar a relação. Em vez de fortalecer a confiança, ele corre o risco de substituí-la. É nesse ponto que precisamos repensar o significado do contrato, não como muros de defesa, mas como pacto vivo, fundado em respeito mútuo. Edgar Morin nos dá uma chave inspiradora ao falar do método. E o contrato é um método. Para ele, o método não é uma estrada já pavimentada que seguimos sem pensar. O método é caminho que se faz ao caminhar. Cada passo, a gente abre uma picada no terreno, reconhece o que aparece e escolhe novamente a trajetória. E é só no final do percurso que o método se revela, não antes. Esse olhar nos sugere um outro jeito de pensar os contratos, como estruturas em desenvolvimento. Eles podem ser caminhos vivos, que se revisam à medida em que a experiência se transforma. Conservar aquilo que já funciona, mas permitir que algo novo surja a cada ciclo, como uma espiral que retorna, mas nunca ao mesmo lugar. Nesse sentido, um contrato não é apenas um ponto de chegada, mas também um modo de aprender a aprender junto. Então, vamos lá. Como transformar isso em prática? Ver o contrato como processo vivo e colaborativo, elaborado a 4 mãos e atualizado ao longo da relação, criar contratos com cláusulas e cerimônias de revisão periódica, incluir uma cláusula de cuidado, compromissos de presença, de escuta, de renegociação, acrescentar uma memória de intenções, um documento leve que lembre por que estamos juntos e o que valorizamos nessa parceria. Assim, o contrato deixa de ser uma barreira e passa a ser uma ferramenta de sustentação. Ele continua trazendo segurança, mas sem sufocar a confiança e a vitalidade da relação. Porque, no fim, o verdadeiro poder não está na imposição, mas na reciprocidade que sustenta toda a colaboração.